Sabe aquele sentimento quase universal, aquela espécie de magia que acontece bem no final do expediente, sabe? Daquele último dia de trabalho antes do descanso anual? É o famoso momento de fechar o computador. Exato. A pessoa fecha o notebook, liga aquela mensagem automática maravilhosa de ausência no e-mail e, nossa, solta aquele suspiro de alívio. Afinal, quem não gosta de tirar férias, né? Com certeza. Todo mundo precisa. É um momento de recarregar as baterias, de viajar ou, sei lá, simplesmente não fazer absolutamente nada em casa. Mas a grande questão é que por trás desse merecido e sonhado descanso existe um labirinto invisível. Um labirinto bem complexo. Muito, cheio de regras, exceções, cálculos que, vamos ser sinceros, a maioria das pessoas desconhece completamente. E é um labirinto muito bem construído, diga-se de passagem. Porque a legislação que rege esse descanso não é só um texto simples dizendo vá para casa e descanse por um mês. Seria bom se fosse. Seria ótimo. Mas, na verdade, é um maquinário jurídico super complexo. Ao analisar as fontes documentais trabalhistas que trouxemos hoje, dá para perceber que o legislador tentou criar uma balança. Uma balança para equilibrar interesses, certo? Exatamente. Equilibrar, de um lado, a necessidade biológica e psicológica de pausa do ser humano, né? E do outro, as engrenagens implacáveis da produção e da economia. A empresa não pode simplesmente parar. E é exatamente por isso que o nosso mergulho detalhado de hoje tem uma missão muito especial. Nós pegamos a legislação trabalhista brasileira, especificamente aquela parte densa que trata das férias anuais e coletivas. Os famosos textos legais. Isso. E o nosso objetivo aqui, para quem está escutando a gente, é transformar esse jargão jurídico super denso, cheio de parágrafos intermináveis, em um manual de sobrevivência prático e fascinante, eu diria. Um manual para a vida real. Exato. Queremos que a nossa audiência compreenda seus direitos e deveres sem sentir aquela exaustão, sabe, de ler um livro de direito gigante. Então, vamos desvendar isso. Vamos lá. Começando por como exatamente o direito às férias é conquistado no dia a dia. Porque além das nossas fontes, eu percebi que não é algo no automático. O trabalhador não entra na empresa no primeiro dia já com as malas prontas. De forma alguma. A lei estabelece um conceito fundamental que a gente chama de período aquisitivo. Período aquisitivo. Isso. Basicamente, pensa nisso como uma maratona de 12 meses. Após cada período de um ano completo de vigência do contrato de trabalho, o empregado adquire, ou seja, ele destrava o direito a tirar as férias. É como se fosse um prêmio. Exatamente. O descanso é um prêmio pelo tempo de serviço que ele já prestou ao longo daquele ano. Eu gosto muito dessa analogia de um jogo. Imagina que o trabalhador completa esse ano, cruza a linha de chegada e ganha 30 dias de férias na conta dele. 30 dias garantidos. Eles estão lá, brilhando. Mas aí eu vi uma tabela nos documentos que me deixou bastante confusa. Se a pessoa tiver faltas não justificadas, ela perde dias de férias. A famosa tabela de faltas. Pois é. A minha dúvida inicial lendo isso foi bem simples. É uma subtração matemática comum. Tipo, se a pessoa faltou 2 dias sem justificativa no ano inteiro, ela vai ter 28 dias de férias. Essa é a confusão mais comum que existe nos departamentos de recursos humanos. A lei proíbe expressamente que o empregador faça essa subtração matemática direta. Então a empresa não pode fazer 30 menos 2. Não pode. A empresa não pode simplesmente descontar as faltas do saldo de férias dia a dia. O que a legislação criou foi um sistema de degraus, uma espécie de tabela de proporção. E como funciona essa escada na prática? Porque imagino que tenha limites. É bem milimétrico. Se o trabalhador tiver até 5 faltas não justificadas durante aquele ano inteiro, ele sai ileso. Fica com uns 30 dias? Isso. Os 30 dias corridos de férias ficam totalmente intactos. É como se fosse uma margem de tolerância da lei. Agora, se ele cruzar essa linha e tiver entre 6 e 14 faltas... Aí a coisa muda. Muda bastante. O prêmio cai direto para 24 dias de férias. Nossa, perdeu quase uma semana de descanso por causa de uma falta a mais. Pois é. E o próximo degrau é para quem falta entre 15 e 23 dias.
Nesse caso específico, sobram apenas 18 dias de descanso. Já é quase metade. Sim. E tem o último degrau dessa escada punitiva. Se a pessoa acumular de 24 a 32 faltas sem justificativa, ela vai ter direito a míseros 12 dias de férias. É uma queda muito drástica. A pessoa perde mais da metade do descanso se começar a faltar muito. É uma forma de penalizar o absentismo. Mas me tira uma dúvida que ficou na cabeça olhando esses números. E se o trabalhador ultrapassar essa marca de 32 faltas? O que acontece? O que é fascinante aqui, lendo a lógica da lei, é que a legislação entende que, a partir de um certo ponto, o vínculo e a rotina foram tão quebrados que o direito simplesmente deixa de existir. Zera tudo? Zera. A lei prevê cenários onde o trabalhador reseta o cronômetro e perde totalmente o direito às férias daquele período específico. E olha, não é só por excesso de faltas injustificadas. Tem outras situações. Tem situações bem drásticas. Por exemplo, se a pessoa permanecer em licença remunerada por mais de 30 dias, ou se a empresa paralisar suas atividades e continuar pagando o salário do pessoal por mais de um mês. Nesses casos, a pessoa já estaria descansando, na teoria. Exato. E o direito também evapora se o empregado receber auxílio-doença ou aquelas prestações por acidente de trabalho por mais de 6 meses. 6 meses diretos. Nem precisa ser. Mesmo que esses meses sejam picados, não contínuos ao longo do ano, se somar mais de 6 meses, perde o direito às férias daquele período. Entendi. A lógica parece ser que nessas situações extremas, a pessoa já esteve muito tempo afastada daquela rotina exaustiva do trabalho. Exatamente. O relógio da estafa mental, digamos assim, foi resetado. Então, o direito às férias também recomeça do zero quando ela finalmente volta ao trabalho. Falando em voltar, eu encontrei um detalhe nas fontes que eu achei, digno de filme de época. Qual deles? O tempo de serviço militar obrigatório. Se o trabalhador for convocado, aquele tempo que ele trabalhou na empresa antes de ir para o quartel não é perdido. Ah, sim. É uma regra muito peculiar. A única condição que a lei impõe é que ele retorne à empresa em até 90 dias depois de dar baixa do serviço militar. Achei isso uma proteção gigantesca. É uma ponte temporal mesmo. O legislador reconheceu que o dever cívico do cidadão não pode simplesmente apagar o esforço laboral que ele teve antes de ser convocado. Faz todo sentido. Mas, bom, tudo isso que a gente discutiu agora compõe as regras para ganhar o direito. O trabalhador correu a maratona e, ufa, ganhou o prêmio. A primeira fase do jogo. Exato. Mas, uma vez ganho, a gente entra em uma outra arena de negociação, que é quando e como esse descanso vai acontecer na vida real. As regras do jogo da concessão. É isso. Quem, afinal, bate o martelo sobre a data da viagem? Porque a expectativa geral de quem entra no mercado de trabalho é chegar no chefe e dizer, olha, comprei minhas passagens para janeiro, estarei na praia bebendo água de coco. Essa é a ilusão clássica. Pois é, mas, pelo que eu li nos textos legais, a realidade jurídica pode ser um belo balde de água fria. A regra é clara ao dizer que a época das férias é decidida pelo empregador. Pela empresa. Sim, no momento que for melhor para os interesses da empresa. Isso deve ser um choque tremendo para muita gente. E costuma gerar muito atrito no dia a dia, viu? Mas se a gente analisar a natureza do contrato de trabalho, a empresa detém o poder de direção do negócio. Ela que paga a conta no final. Sim, ela tem a enorme responsabilidade de garantir que a linha de produção não pare do nada, ou que o atendimento ao cliente não colapse só porque todo mundo resolveu viajar no verão, em janeiro. Imagina a bagunça. Exato. Por isso, a lei dá ao patrão, ao empregador, a palavra final sobre o calendário de férias. E esse agendamento deve acontecer dentro de um prazo específico que chamamos de período concessivo. Que seriam os 12 meses seguintes, certo? Isso. Os 12 meses imediatamente seguintes ao ano em que o trabalhador ganhou o direito lá no período aquisitivo. Certo. A empresa escolhe a data. Mas a pessoa não precisa tirar os 30 dias de uma vez só, em um único mês? Precisa? Eu ouço muito o pessoal falar sobre o fatiamento das férias hoje em dia. O famoso fracionamento. Isso. Me parece uma manobra moderna muito boa para dar mais flexibilidade para todo mundo. Sim, o fracionamento se tornou praticamente a norma em muitos setores modernos. Mas tem regras. Desde que o empregado concorde
E a lei bate muito forte nessa tecla da concordância. Não pode ser forçada. Não pode ser uma imposição unilateral da empresa. Com a concordância, as férias podem ser divididas em até 3 períodos. 3 viagens curtas, por exemplo? Pode ser. No entanto, o legislador colocou umas travas de segurança biológicas, por assim dizer, para garantir que o descanso seja real. Para não virar só uma série de fins de semana prolongados. Exatamente isso. E quais são essas travas que a lei impõe? Funciona assim. Um desses 3 períodos não pode ser menor do que 14 dias corridos, e os outros 2 não podem ser menores do que 5 dias corridos cada um. Tem que ter um bloco grande, então. Sim. A ideia por trás da exigência desses 14 dias é que o cérebro humano e o corpo precisam de um tempo mínimo contínuo para se desconectar do estresse corporativo. Faz sentido. Porque se o trabalhador tirar 30 férias de um dia só ao longo do ano inteiro, ele nunca vai se desligar de fato do trabalho. O esgotamento seria inevitável. É uma regra de saúde pública disfarçada de lei trabalhista, basicamente. Exatamente. Agora, explorando o material que a gente trouxe, aqui é onde a coisa fica realmente interessante para mim. Achei algumas particularidades que mostram um lado muito humano e até sensível da legislação. É verdade. Por exemplo, a regra de membros de uma mesma família que trabalham na mesma empresa. Eles têm o direito de tirar férias juntos, no mesmo período. A única condição que a lei põe é que isso não prejudique o andamento do serviço. É uma cláusula muito brilhante porque protege o tecido social do trabalhador. Afinal, o descanso não é só para dormir no sofá, é para conviver. Para criar memórias. Sim. Imagina o drama familiar de um casal que trabalha na mesma fábrica, mas que nunca consegue viajar junto com as crianças porque as férias sempre caem em meses completamente diferentes. A lei tenta blindar a família nesse aspecto. Outra curiosidade genial que eu anotei é sobre os estudantes menores de 18 anos. A eles é garantido o direito de fazer com que as férias do trabalho coincidam com as férias escolares. A famosa regra do jovem aprendiz. Isso. O jovem consegue descansar das planilhas da empresa e das provas de matemática do colégio ao mesmo tempo. É muito inteligente. Com certeza. E isso levanta uma questão super importante sobre como a legislação mais moderna tenta fechar brechas antigas. Brechas que as empresas usavam no passado para diluir e até roubar o descanso do funcionário. Roubar o descanso? Como assim? Uma das atualizações mais aplaudidas recentemente no direito do trabalho aborda o dia exato em que as férias podem começar no calendário. Ah, o dia da semana. Isso. Hoje é expressamente proibido iniciar as férias no período de 2 dias que antecede um feriado ou o dia de repouso semanal remunerado do trabalhador. Deixa eu ver se eu entendi a malícia que existia antes dessa regra. Se a pessoa tem folga no fim de semana normal, sábado e domingo, uma empresa mal intencionada colocava o início das férias dela na sexta-feira. Precisamente. Que absurdo. Era muito comum. Se as férias começassem na sexta-feira, o sábado e o domingo, que já seriam dias de folga natural daquela pessoa, acabavam sendo engolidos pela contagem dos dias de férias. A empresa literalmente roubava o fim de semana do trabalhador e contava como se fosse férias. Exato. Essa nova regra protege o tempo livre de verdade. E, além disso, há uma proteção legal ainda mais pesada contra o esquecimento ou a negligência do empregador em relação aos prazos. O que acontece se a empresa simplesmente esquecer? Deixar passar aquele período concessivo de 12 meses e não dar as férias para o funcionário. A penalidade é severa. Eu vi nas fontes que é pesadíssima mesmo. O entregador é obrigado a pagar a remuneração dessas férias atrasadas em dobro. Em dobro, não tem choro. É um incentivo financeiro brutal para o Departamento de Recursos Humanos não perder as planilhas de vista de jeito nenhum. A lei pune o atraso batendo direto no cofre da empresa. É onde dói mais. Com certeza. Mas, mudando um pouco de escala, e quando a empresa inteira decide parar de uma vez? Eu vi que tem regras muito específicas para isso, as férias coletivas. Ah, as férias coletivas. É uma ferramenta estratégica fundamental, muito usada na indústria automotiva e nas grandes fábricas. Geralmente no final do ano, né? Fim de ano ou durante épocas de baixa demanda na economia. Às vezes até para manutenção pesada de grandes maquinários na linha de montagem.
Elas podem abranger a empresa inteira ou apenas um setor ou departamento específico. O chefe não pode simplesmente trancar a porta e dizer voltem em janeiro? Não. A lei exige que a empresa avise o Ministério do Trabalho e os sindicatos da categoria com bastante antecedência. E esse descanso coletivo pode ser dividido em até 2 períodos anuais, mas a regra de ouro é que nenhum deles pode ser menor que 10 dias corridos. Certo. Mas aí surge uma dúvida prática gigante lendo isso. Diga. Imagina a cena. Um funcionário super novato, que foi contratado há apenas 4 meses. Ele, obviamente, ainda não correu aquela maratona de 12 meses inteiros para ganhar os 30 dias de férias. Ainda não completou o período aquisitivo. Isso. De repente, a fábrica inteira entra em férias coletivas de 15 dias. O que acontece com esse funcionário novato? Ele fica trancado no escritório sozinho, trabalhando? A lei encontrou uma saída muito elegante, do ponto de vista matemático, para resolver esse problema logístico. Qual é a mágica? Esse trabalhador com menos de 1 ano gozará de férias proporcionais ao tempo que ele já trabalhou na empresa. Vamos supor que, pela matemática, aqueles 4 meses iniciais deram a ele direito a 10 dias de descanso. Certo. Se a empresa considerar 15 dias de férias coletivas para todo mundo, ele fica os 10 dias de férias proporcionais dele, recebendo normalmente, e os outros 5 dias restantes geralmente entram como uma licença remunerada paga pela empresa. A empresa assume o custo desses 5 dias extras. Exatamente. Mas o detalhe mais crucial de todos nessa regra é o seguinte: quando ele retorna ao trabalho depois das coletivas, o cronômetro de férias dele é zerado. Começa a contar de novo. Sim, a contagem de um novo período aquisitivo recomeça do zero a partir daquele dia, alinhando permanentemente o calendário dele com o resto dos funcionários da fábrica. É brilhante. Isso resolve toda a bagunça administrativa do RH de ter 100 funcionários, cada um com uma data de férias diferente. Resolve completamente. Então, o que tudo isso significa no fim do dia, em termos práticos, para o bolso do trabalhador? Porque a gente sabe, férias envolvem viagens, passeios com a família, ou no mínimo luxo de comer fora algumas vezes. Tem que ter orçamento. Exato. O texto legal fala muito sobre a remuneração devida. Mas no mundo real, quase ninguém recebe um salário seco, só aquele valor base cravado. A grande maioria não recebe. Tem muita gente que faz hora extra toda semana, tem gente que trabalha de madrugada ganhando adicional noturno, ou profissionais que vivem quase 100% de comissões de vendas. Como que a contabilidade faz essa conta para a pessoa não sair num baita prejuízo nas férias? É aqui que a gente precisa explicar a mecânica da média duodecimal. É um nome feio, mas a lógica é simples. Média duodecimal. Isso. A lei assegura de todas as formas que o trabalhador não seja financeiramente punido por exercer seu direito de tirar férias. Como funciona na prática? Se a gente pegar o exemplo de um vendedor de carros. Ele tem um salário base baixinho, mas ele ganha fortunas em comissões de vendas ao longo do ano. Se ele saísse de férias e a empresa pagasse apenas aquele salário base seco, ele não conseguiria pagar nem as contas básicas de casa. Ia passar fome nas férias. Exato. Então, o que a lei manda a empresa fazer? A contabilidade tem que pegar todas as comissões que ele recebeu nos últimos 12 meses, somar tudo isso e dividir por 12, tirar uma média exata. Ah, daí o nome duodecimal. 12. Isso mesmo. E o valor recebido nas férias será aquele salário base normal dele, mais essa média de comissões. O mesmo vale para quem faz muita hora extra e para quem recebe adicional noturno. Faz a média e adiciona ao pagamento. É uma matemática justa para refletir o esforço real que a pessoa teve ao longo do ano. E falando em dinheiro, nossos documentos trazem aquela famosa prática de vender as férias. O famoso abono pecuniário. Isso. É algo muito enraizado na nossa cultura de trabalho no Brasil. Todo mundo conhece alguém que já vendeu férias. Sim, é muito comum. A lei permite que o empregado converta 1/3 do seu período de férias em dinheiro vivo. 1/3 dá 10 dias. Isso, calculando em cima de 30. Se ele tem direito a 30 dias de descanso, ele pode escolher descansar só 20 dias em casa e receber o equivalente àqueles outros 10 dias como um abono financeiro extra. Um dinheiro a mais no bolso junto com o pagamento normal das férias. Exato. Mas a ênfase máxima aqui, que muita gente confunde, deve ser na palavra escolha.
É escolha de quem? A legislação é super taxativa. Essa é uma faculdade exclusiva do trabalhador. Não da empresa. Exato. A empresa jamais pode obrigar ninguém a vender férias para cobrir buraco na escala de trabalho porque está faltando gente. E do outro lado, ela também não pode recusar o pedido do funcionário desde que a regra do prazo seja respeitada. E qual é esse prazo para pedir o abono sem a empresa poder dizer não? O pedido do abono pecuniário precisa ser feito pelo funcionário até 15 dias antes de terminar o período aquisitivo dele. Antes mesmo de completar o ano. Isso. Ou seja, antes mesmo dele destravar o prêmio completo. A lei exige essa antecedência para dar tempo para o departamento financeiro se organizar e arrumar o fluxo de taxa. E por falar em fluxo de caixa, a gente chega agora na regra de ouro, o momento em que o dinheiro finalmente pinga na conta do trabalhador. Um momento mais aguardado. Sem dúvida. Independentemente de a pessoa ter vendido 1/3 ou decidido tirar os 30 dias completos de descanso, o pagamento da remuneração e do abono tem um prazo inegociável na lei. Totalmente inegociável. Deve ser depositado pela empresa até 2 dias antes do início do descanso. A lógica por trás dessa exigência de 2 dias de antecedência é irrefutável. Pense bem. Se a empresa pagasse o salário das férias apenas no 5º dia útil do mês seguinte, que é como ela faz com o salário normal, o trabalhador passaria o período de descanso inteiro totalmente descapitalizado. Sem um centavo na conta. Sim. Como ele compraria uma passagem aérea? Como pagaria as diárias de um hotel? A lei, nesse ponto, garante não apenas o tempo livre, mas os meios financeiros reais para que o trabalhador possa usufruir desse tempo dignamente. O dinheiro tem que estar na mão antes de fechar as malas. Faz todo o sentido do mundo. Mas, a gente sabe, nem todo contrato de trabalho dura para sempre. Infelizmente não. As pessoas pedem demissão para ir para outras empresas ou são demitidas pelos mais variados motivos. Quando chegamos ao fim da linha do contrato, como é que fica o acerto de contas daquelas férias que não foram tiradas? Na rescisão do contrato, a lei tenta blindar tudo o que já foi conquistado pelo esforço do trabalhador. Se ele tem férias vencidas, ou seja, aquele período em que ele já completou a maratona dos 12 meses, mas ainda não tinha viajado, ele recebe esse valor integralmente em dinheiro na rescisão. O dinheiro vem todo? Todo. E detalhe, se o prazo que a empresa tinha para conceder o descanso já tiver estourado, ele recebe esse valor em dobro na demissão. A multa continua valendo, mesmo na saída. Continua. Mas o cálculo mais rotineiro e comum nas demissões envolve as chamadas férias proporcionais. Como é isso? Mesmo que a pessoa esteja trabalhando na empresa apenas, digamos, 7 meses. Ela ainda não completou um ano. Mas ela não perde esse tempo. Na rescisão, ela vai receber o equivalente a 7/12 do valor total das férias. Ou seja, a contabilidade pega o valor total que ela ganharia se ficasse um ano inteiro, divide por 12 meses e multiplica por aqueles 7 meses trabalhados. Perfeito. É exatamente essa a conta. Mas eu vi um detalhe incrível sobre frações de dias nos nossos documentos. Ah, a famosa regra dos 14 dias. Isso. Deixa eu ver se eu consigo explicar com um exemplo. Se a pessoa trabalhou 3 meses completos e mais 16 dias antes de ser demitida, a lei diz que uma fração de tempo que for superior a 14 dias já é automaticamente arredondada para cima e conta como um mês completo para esse cálculo das proporcionais. Exatamente. Então, na prática, a rescisão dessa pessoa será calculada baseada em 4 meses de férias proporcionais, e não 3. Sim. É um arredondamento que sempre favorece o trabalhador. Muito interessante. Mas me diz uma coisa, existe alguma exceção terrível onde a pessoa perde esse dinheiro proporcional na hora de sair da empresa? Infelizmente, sim. Existe a temida demissão por justa causa. O pior cenário. É o pior cenário possível. Se o contrato for rompido por uma falta grave cometida pelo funcionário, estamos falando de roubo, agressão física no ambiente de trabalho, abandono de emprego, a lei pesa muito a mão. Pesa como? O trabalhador perde instantaneamente o direito de receber a remuneração dessas férias proporcionais. Nossa, perde tudo. Sim, ele leva para casa apenas as férias que já estavam completamente vencidas, isso se houver alguma. É um golpe financeiro muito duro no acerto final. Perde tudo que estava acumulando no ano, todo aquele esforço vai por água abaixo. É uma punição severa mesmo.
Mas, agora mudando completamente de cenário. Vamos lá. Todas essas regras que a gente falou até agora, médias duodecimais, regras de fim de semana, os avisos prévios de 15 dias, tudo isso parece funcionar muito bem para quem bate ponto de segunda a sexta num prédio comercial e pega o ônibus para ir para casa. A rotina padrão. Isso. Mas os documentos que estamos analisando trazem um capítulo inteiro dedicado a uma realidade bem, mas bem diferente. E bem desafiadora para o direito. Trabalhadores marítimos, tripulantes de navios. Eu confesso que fiquei fascinada com como a lei tenta abraçar quem não está em terra firme. É a minha parte favorita. Se conectarmos isso que você falou ao quadro geral da legislação trabalhista, fica muito claro que o direito precisa ser extremamente elástico para sobreviver no mundo real. Porque a realidade do mar é outra. Totalmente. Pensa na inviabilidade prática disso. Um marinheiro no navio cargueiro gigante no meio do Oceano Atlântico completa 12 meses, exatos de trabalho naquela semana. Ganhou as férias. Sim, ganhou. Mas ele não pode simplesmente bater na porta da cabine, avisar o capitão, pegar a mochila e ir para casa curtir as férias com a família. Ele está no meio do mar. Não tem Uber no oceano. Exato. A lei teve que criar adaptações que parecem bizarras à primeira vista, mas que são muito específicas e necessárias para quem vive isolado embarcado. E os detalhes legais são quase cinematográficos. Uma das coisas que eu encontrei nas fontes foi a regra de transferência entre embarcações. Ah, transferência de dívida de descanso? Isso. Se o dono do navio, que a lei chama de armador, transferir um tripulante do navio A para o navio B, no meio de uma rota comercial, aquele tempo de trabalho do marinheiro não é quebrado nem zerado. O navio B assume a dívida de descanso desse marinheiro. Mas o que me chamou mais atenção foi um conceito chamado grande estadia. Como isso funciona na prática para dar um respiro para essa tripulação que vive no mar? A lei define que, se o navio precisar permanecer atracado em um porto específico por mais de 6 dias consecutivos, isso já configura o que chamamos de grande estadia. 6 dias parado. Isso. Nessas janelas de tempo que costumam ser imprevisíveis, os tripulantes que moram ou têm família registrada naquela cidade portuária específica podem solicitar que suas férias sejam concedidas ali mesmo. Ah, para aproveitar o momento. Sim, de forma parcelada enquanto o navio está parado descarregando. É uma forma legal e inteligente de não desperdiçar o tempo ocioso da embarcação e permitir que o trabalhador veja a família dele. É literalmente aproveitar a oportunidade ao máximo. Mas, lendo um pouco mais adiante nesse capítulo marítimo, eu vi que o armador tem um poder nas mãos que deixaria qualquer chefe de escritório em terra firme morrendo de inveja. A suspensão. Exatamente. Por causa da natureza crítica e muitas vezes perigosa da navegação, se houver uma necessidade comprovada de interesse público, o capitão ou o operador do navio pode simplesmente ordenar a suspensão das férias de um tripulante. Suspender de imediato. Isso, sim. Mesmo que o tripulante já esteja em casa, de chinelo, descansando no sofá. Claro, o texto diz que o direito aos dias não some, ele fica guardado na conta para depois, mas isso mostra como a dinâmica do mar exige sacrifícios muito maiores dos trabalhadores. O mar não perdoa a rigidez administrativa de jeito nenhum. E para garantir que ninguém, e veja bem, nem o chefe no escritório com ar-condicionado na cidade, nem o capitão do navio no meio do mar brinque com essas leis todas, a legislação encerra com uma seção fortíssima de penalidades administrativas mostrando os dentes para as empresas infratoras. As multas? Sim, existem multas aplicadas de forma individual por cada empregado que for encontrado em situação irregular pela fiscalização. Eu notei, lendo essa parte das multas, que a lei menciona os valores usando a sigla BTN. O que é isso hoje em dia na nossa economia? O famoso BTN, que significa Bônus do Tesouro Nacional, é um índice histórico de inflação que nós não usamos mais na economia diária brasileira há décadas. Ficou congelado no tempo, na lei. Na escrita, sim. Mas o princípio jurídico por trás dele se mantém intacto até hoje. O governo federal e os órgãos fiscalizadores atualizam esses valores monetários constantemente para a nossa moeda atual. Entendi. Então a multa ainda pesa. Pesa muito, mas o ponto central dessa seção de multas não é a sigla antiga do dinheiro, é o aviso severo contra fraudes. Como as fraudes acontecem? Olha,
Se a fiscalização do Ministério do Trabalho descobrir que a empresa tentou dar aquele famoso jeitinho brasileiro, por exemplo, forçar o funcionário a assinar o recibo de férias, pagar o valor na conta dele, mas obrigá-lo a continuar trabalhando em segredo no escritório, a punição é brutal. O que acontece? A multa para a empresa é cobrada em dobro e o vínculo de confiança é totalmente destruído perante a Justiça do Trabalho. Uma fraude que acaba custando muito mais caro para o empregador do que simplesmente seguir a regra e dar o descanso para a pessoa. Muito mais caro. Não vale o risco. Bom, nós percorremos um labirinto e tanto no episódio de hoje. Para amarrar tudo que vimos, nós desvendamos a matemática de como se ganha aqueles sonhados 30 dias fugindo da tabela punitiva de faltas injustificadas. A escada que tira dias de folga. Isso. Descobrimos também que, para o desespero de alguns trabalhadores, é o patrão quem dita o calendário e escolhe um mês, mas que existem regras muito rígidas sobre fatiar esse tempo em 3 partes e proteções legais belíssimas para manter a família junta nas viagens. Analisamos também a flexibilidade financeira de transformar parte desse descanso suado em dinheiro, não é? Aquele 1/3 que pode virar o abono pecuniário por escolha exclusiva do trabalhador e nunca da empresa. Sem esquecer, claro, a blindagem financeira inegociável de que todo esse dinheiro, seja o salário ou o abono, precisa pingar na conta bancária do funcionário até 2 dias antes dele cruzar a porta de saída para viajar. Tudo isso firmemente cercado por multas e pagamentos em dobro para as empresas que ousarem não respeitar o relógio da lei. O objetivo de colocar todas essas engrenagens sobre a mesa, sabe, expondo os cálculos e as regras que operam por trás dos panos do RH, é reforçar para a nossa audiência que a informação é e sempre será a melhor ferramenta disponível que a gente tem. Informação é poder. Com certeza. Conhecer as regras do jogo não é uma tarefa só para advogados engravatados. É o que garante que o seu descanso seja justo, seja tranquilo e esteja totalmente dentro dos limites e proteções da lei. E observar como essas leis tentam, parágrafo por parágrafo, frear o esgotamento mental e físico humano, sem destruir junto a força produtiva de uma empresa, é um exercício jurídico e social muito admirável. É fascinante. É um balanço extremamente delicado que a nossa sociedade demorou muitas décadas de lutas para construir e afinar até chegar nesse modelo que temos hoje. Desvendar esses mistérios densos do nosso cotidiano trabalhista é exatamente a nossa grande missão aqui. Mas antes de encerrarmos a análise de hoje, eu quero deixar um pensamento no ar, uma pequena provocação para quem está escutando a gente ponderar após o fim deste mergulho. Vamos lá. Nós desconstruímos hoje uma legislação que, em sua essência profunda, foi pensada e desenhada lá atrás para a era industrial. Ela foi moldada para chaminés de fábrica, para trabalhos estritamente presenciais em escritórios fechados, horários fixos de entrada e saída e pessoas batendo o cartão de ponto mecânico. Um mundo que está sumindo. Exato. A grande pergunta que fica é: como o conceito de um bloco rígido de 30 dias de descanso anual irá sobreviver ou como ele precisará se transformar no nosso futuro próximo? Uma excelente questão. Pensa bem, em um mundo cada vez mais dominado por trabalhos totalmente assíncronos, onde os profissionais são cobrados e entregam projetos e resultados, em vez de simplesmente cumprir horas sentado numa cadeira, com a expansão vertiginosa da economia de bicos, a famosa gig economy, e agora a inteligência artificial embaralhando de vez o que é ou não trabalho exclusivamente humano. É uma mudança de paradigma completa. O que significará, de fato, o ato de tirar férias daqui a 20 anos? Como o direito vai dar conta disso? Fica a reflexão para todo mundo.